queridos, uma boa célula, que bom que você está aqui nessa reunião, que tem sido uma reunião de contenção nesse tempo de pandemia, de todos os nossos grupos das células. E eu quero convidar você para olhar para uma oração de Jesus que produziu muito efeito. Uma oração de Jesus que impactou muitas pessoas que a escutaram. A oração que Jesus faz, que na verdade é a última intercessão de Jesus quando ele está sendo crucificado. Jesus, lá em Lucas capítulo 23, versículo 34, diz que Jesus, depois de ser crucificado, depois de ser pregado numa cruz, o que sai do coração de Jesus não é uma palavra de juízo, não é uma palavra de reclamação. Eu e você, por muito menos, por coisas menores, nós nos revoltamos, ficamos indignados com as circunstâncias, quanto mais com as injustiças. E Jesus, sendo santo, está sendo crucificado injustamente, mas posteriormente nós entendemos que ele está sendo crucificado pelo meu e pelo seu pecado. Mas depois que ele é crucificado, posto no madeiro, uma palavra sai da boca de Jesus, uma palavra admirável. E aí nós vemos o quanto o nosso Deus é tremendo. Jesus diz: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa afirmação me demonstra um contraste tremendo. O nosso Senhor Jesus, depois de tanto sofrimento, depois de tanta vergonha, depois de tanto açoite, depois de tanta dor, depois de tanta humilhação, ele não amaldiçoa ninguém, mas ele abençoa, ele intercede por aqueles soldados, ele intercede pelos líderes judeus, ele intercede por aquela nação, ele intercede pelos ladrões da cruz. E essa oração de Jesus produz muitos efeitos. Nós vemos posteriormente que muitos desses, o próprio texto nos diz que um centurião diz que ali está um homem de Deus, ali está alguém que não tem pecado. Nós vemos também que pessoas saem batendo no peito, chateados porque estão vendo que está sendo cometido alguma injustiça naquele lugar. E o próprio salteador, ladrão, que Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a primeira de 7 afirmações de Jesus quando ele está crucificado. E eu quero, pensando nessa afirmação, lhe fazer 2 convites. O primeiro, que você não tenha vergonha de, apesar dos seus pecados, abraçar o Evangelho, apesar das suas lutas, entregar o teu coração para Jesus, porque Ele é um Deus que perdoa. Jesus, como Filho de Deus, como Deus encarnado, mostrou qual é a reação quando Ele é exprimido. E a reação é aquilo que está no fundo do seu coração, o propósito pelo qual Ele veio, para perdoar pecados. O nosso Deus perdoa pecados, não importa o tamanho do seu pecado. Nós conhecemos um Deus que pagou o preço do teu pecado e da tua culpa, para que você pudesse viver em liberdade, para que você pudesse viver como filho de Deus. E mais do que isso, eu quero lhe convidar para, no seu tempo devocional, que você possa exercitar essa prática de apresentarmos os nossos pecados diante do trono de Deus. Quando nós aprendemos que nós temos em Deus um Deus gracioso que perdoa os nossos pecados, nós sabemos que à destra de Deus está Jesus Cristo, que tem toda a autoridade para interceder por você, como Ele fez na cruz, diante daqueles que estavam o crucificando. E disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que você possa confiadamente entrar diante do trono do Senhor e fazer das suas orações, antes de qualquer outra coisa, um tempo de adoração e confissão a Deus, para que a gente possa ter uma conversa aberta, sincera, e a presença do Senhor possa habitar ricamente na nossa vida e no nosso lar. Eu deixo para que possamos discutir na célula sobre o amor de Jesus tão grande, a dimensão desse perdão e o quanto nós somos acolhidos, e a confiança que nós temos de abrir o nosso coração, de entregar o nosso coração para quem nos ama. E perdoar pecados é a maior declaração de amor de alguém por outra pessoa que a gente ama. Essa é a declaração de Jesus para contigo. Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Que Deus te abençoe.